Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a segunda escola de administração, né? Seguindo aí uma linha cronológica. Nós vamos falar sobre a administração clássica, ok? A administração clássica, ela veio mais ou menos aconteceu mais ou menos na mesma época da administração científica. Só que vocês lembram que a ênfase da administração científica era na tarefa, na execução? Então, a ênfase da administração clássica é na estrutura da empresa, na forma como a empresa se organiza. O principal pensador dessa escola, né, da administração é o Henry Fayol. Okay? Ele é contemporâneo aí do Taylor, que é o pai da administração científica, que a gente viu anteriormente. Então é mais ou menos da mesma época, mas ele é francês, então não há registro se eles se encontraram, enfim. Eles trabalharam teorias administrativas mais ou menos na mesma época, só que com focos diferentes. O Taylor, ele tinha um foco de baixo para cima, ele estudava a operação da empresa, como melhorar a operação. Ele quebrava ali as atividades em menores tarefas possíveis para que as pessoas, né, para saber exatamente a melhor forma de desempenhar aquela tarefa. Já o Fayol não, ele olhava a empresa de cima para baixo, então ele estudava como melhorar a parte administrativa, a organização dessa empresa. Então, para vocês saberem um pouquinho da história do Fayol, ele era engenheiro de Minas, e ele entrou aos 19 anos para uma indústria carbonífera e metalúrgica, e ele ficou lá por vários anos até assumir um cargo de direção. Quando ele assumiu esse cargo de direção, ele transformou os resultados da empresa que vinham que estava uma empresa à beira da falência, e ele melhorou esses resultados e conseguiu aí fazer uma reviravolta na empresa com base nessas suas teorias, a forma como ele trouxe administrar. A principal obra dele foi do ano de 1916, que é chamada Administração Geral e Industrial. Né? Nessa época era uma época muito industrial, então o foco era realmente em indústria. Né? Bom, então vamos lá. Você consegue imaginar uma empresa onde não tem uma organização da divisão do trabalho, né? Que cada um chega e faz o que quer, o que está ali disponível? Vocês conseguem imaginar uma realidade dessa? A gente não vê isso hoje em dia, não é? E o principal autor, a pessoa principal por nos trazer essa questão de organização do trabalho foi o Fayol, que é o pai da administração clássica. Ele foi o primeiro a desenhar isso aqui, ó, né? Já conhecem aí, né, no dia a dia de vocês, que é o organograma, né? Todo mundo já ouviu falar. Então ele foi o primeiro a desenhar isso daqui e dividir a empresa verticalmente e horizontalmente. Horizontalmente ele dividiu em níveis hierárquicos. Verticalmente ele dividiu em departamentos, como é o sistema de organogramas que a gente conhece hoje em dia. Ele foi o pioneiro aí na elaboração disso. Bom, para começar sobre como ele desenvolveu essa teoria, primeiro ele falou que toda a organização se dividia em 6 funções básicas. São essas 6 funções: administrativa, técnica, comercial, financeira, de segurança e contábil. Vamos ver rapidinho sobre cada uma delas. Bom, as funções administrativas, elas estão centralizadas ali na cúpula da administração, né? Presidência, diretoria. Então, diz respeito às decisões sobre o funcionamento da empresa, sobre a organização de uma forma geral. Então, é nessa cúpula, nessa alta administração que são exercidas as funções administrativas da empresa, que é o que a gente vê hoje em dia acontecendo, né? Ele disse ali que existia um departamento que seria relativo às funções técnicas. O que é isso? A operação da empresa. Por exemplo, lá na indústria, o que ela fabrica, como ela operacionaliza o seu dia a dia, o seu produto, né? Como ela produz. Então, todas essas atividades são relativas à função técnica. A próxima função são as funções comerciais, que diz respeito aqui às funções de compra e venda da empresa. Então, compra, aquisição aí de produtos, insumos, né, matéria-prima para produzir, e a venda dessas mercadorias. Então, ele chamou de funções comerciais, que tem a ver com essa negociação, tanto para compra quanto para venda. A outra área da empresa são as funções financeiras, então reuniu ali o gerenciamento do capital da empresa. Então eu tenho tanto de capital, onde eu vou investir, quanto que a gente pode tirar, enfim, toda essa distribuição do capital aí dentro da empresa e decisões a respeito de investimento, ele chamou de atividades relativas à função financeira. Próximas funções são as funções de
Segurança, que diz respeito tanto à segurança do patrimônio da empresa, proteger a estrutura, né, máquinas, equipamentos, enfim, ao prédio da empresa, quanto à segurança também dos profissionais, EPIs e tudo mais, que naquela época ainda era muito embrionário, mas ele de alguma certa forma se preocupava aí com essa questão de segurança e proteção dos profissionais de alguma forma. A outra questão é a função contábil, que diz respeito aí ao registro, a planilhas, a você estruturar e gerar relatórios a respeito da saúde financeira da empresa. É um pouco diferente lá das funções financeiras, que diz respeito a decisões, a distribuição. Aqui diz respeito à geração de relatórios, como balanço patrimonial, balanço patrimonial que a gente vê hoje em dia e tudo mais, ok? Bom, a principal, digamos assim, a principal obra de Fayol que ele deixou, o principal legado que ele deixou, é chamado de 14 princípios de Fayol. Vocês vão se perguntar, professora, eu tenho que decorar? Olha só, isso cai muito em concurso, cai muito em questões de prova. Não tem que, não é exatamente decorar, mas vocês precisam entender cada um deles, o significado de cada um deles, porque isso sim, sempre cai em provas, sempre cai em concursos, ok? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esses 14 princípios do Fayol. O primeiro princípio é o princípio da divisão do trabalho, que é o que a gente estava falando lá do organograma, da divisão vertical. O que o Fayol trouxe pra gente? Que o trabalho ele tem que ser separado. Então aqui são os trabalhos relativos às funções técnicas, aqui relativos às funções comerciais, aqui são as atividades relativas à função financeira, né? Então ele segmentou verticalmente, departamentalizou a empresa aí por tipos de tarefa, né, de atividades aí relativa a cada função. Segundo princípio de Fayol, o princípio da autoridade e responsabilidade. O que ele falou? Poxa, a gente não pode dar autoridade para uma pessoa sem isso gerar uma responsabilidade. Nós já conversamos em aula aí sobre a questão de autoridade e responsabilidade, e aqui isso deixa muito claro essa questão, ele deixou muito claro essa questão. Se uma pessoa ela tem mais autoridade, ela tem que ser responsabilizada pelos resultados ali do que ela coordena, do que ela gerencia, de toda essa autoridade que ela tem. Então é dar responsabilidade para essa autoridade. Você tem autoridade, mas você também é responsável pela entrega e pelos resultados dessa equipe, desse setor, enfim. Então, na mesma proporção, ele trouxe primeira vez esse conceito, que na mesma proporção que você tem uma autoridade, você deve ter também responsabilidade sobre um resultado. O terceiro princípio de Fayol é o princípio da disciplina. O que ele trouxe a respeito desse princípio da disciplina? Que todas as pessoas elas devem cumprir ali um regimento da empresa, cumprir o que estava em contrato, seguir regras, ok? Antes era muito solto, o famoso laissez-faire, que é deixar fazer do jeito que for. Então ele trouxe esse princípio de disciplina, das pessoas cumprirem ali ordens e instruções vindas da empresa, ok? Quarto princípio, o princípio da unidade de comando. Olha só, diferentemente do que o Taylor trouxe na administração científica, que lá ele falava que a gente tinha gestores funcionais, então o mesmo empregado ele recebia aí ordem de vários gestores. Aqui não, aqui ele trouxe a unidade de comando. Então cada pessoa só poderia ter um supervisor ali passando as orientações, que é um princípio muito importante dos dias de hoje e é uma importante contribuição do Fayol. Quinto princípio de Fayol, o princípio da unidade de direção. O que isso significa? Da mesma forma que existia uma unidade de comando, as pessoas elas deveriam trabalhar no mesmo sentido. Então os profissionais eles têm que ser orientados na empresa para trabalhar todos com o mesmo foco, numa mesma direção, não trabalhar solto cada um para um lado. Todos têm que estar alinhados com relação ao objetivo daquela equipe, da empresa, enfim. Então tem que haver esse trabalho alinhado ali, ok? Com o mesmo objetivo em comum. Próximo princípio é o princípio da subordinação do interesse individual ao interesse coletivo. Não é que não era importante, que não é importante o interesse do indivíduo, mas o Fayol ele trouxe aqui pra gente que primeiro deve prevalecer o objetivo da organização como um todo, do grupo, okay? Da empresa, e depois
vêm os objetivos individuais. Então as pessoas elas deveriam se subordinar a esse objetivo principal e aí sim, só depois de cumprir esses objetivos principais que viriam os objetivos das pessoas. Então, acima de tudo, os princípios gerais ali, os objetivos gerais da organização. Próxima questão é a da remuneração. Olha só, lá o Taylor, a gente chamava a forma de enxergar do profissional é chamada de homos econômicos. Lembra que a gente falou sobre isso? Que é aquele homem que trabalha em função do dinheiro. O Taylor, ele também trouxe esse princípio do homos econômicos, mas de uma forma diferente. O Fayol dizia assim, quanto mais você paga, mais a pessoa produz, porque ela se motiva por receber. Já Fayol, ele trouxe um outro conceito em cima desse homos econômicos, que sim, as pessoas são movidas a dinheiro, mas na verdade eu tenho que remunerar adequadamente de acordo com a autoridade, com a responsabilidade que essa pessoa tem. Então, pessoas com cargos mais baixos receberiam menos, pessoas com mais autoridade e mais responsabilidade deveriam ser recompensadas por essa autoridade e por essa responsabilidade. Aí que começou a ter uma diferença salarial. Muitas vezes, gestores, eles recebiam igual ali aos outros funcionários da empresa. Então, ele começou a trazer essa questão de remunerar de acordo com o merecimento, de acordo com o volume de trabalho que essa pessoa tem. Diferente do Taylor, que o homem econômico dele é aquele homem que quanto mais eu pagar, mais ele vai produzir, ok? Era o que Taylor trazia aí. A próxima função, o próximo princípio básico de Taylor é o princípio da centralização. O que é isso? Ele dizia que, na verdade, as decisões elas não deveriam ser tomadas de forma aleatória. Deveria haver uma unidade ali. As decisões são centralizadas em poucas pessoas chaves da empresa, ok? Então, não seria aí, decisões não seriam espalhadas para que as pessoas decidissem, e sim centralizadas em poucas pessoas consideradas chave para aquela empresa. O próximo princípio é o princípio da hierarquia. Ele foi o primeiro a estruturar uma divisão horizontal. Lembra que nós falamos sobre o organograma? Ele dividiu em departamentos, que é a divisão vertical, e ele também dividiu em hierarquias, que é a divisão horizontal. Então, esse é um outro princípio dele, ele que criou essa visão de hierarquia, de separação em níveis de autoridade e responsabilidade, ok? O próximo princípio é o princípio da ordem. Ordem aqui não é no sentido de disciplina que a gente já viu. Essa ordem é no sentido mais de layout, de organização da empresa. Então, ele dizia que as coisas têm que estar num lugar apropriado para que tenha mais facilidade para a execução das tarefas. Então, o layout tem que ser adequado, as coisas têm que estar no seu devido lugar para que os resultados sejam mais efetivos, aí não se perca tempo por um arranjo inadequado ali no local de trabalho, ok? O próximo princípio é o princípio da equidade. Ele dizia que as pessoas elas têm que ser tratadas de forma íntegra, igual, sem discriminação dessas pessoas, porque elas se sentem mais valorizadas, se sentem mais parte ali da empresa, ok? Próximo princípio é o princípio da estabilidade. Olha só, estabilidade, vocês vão falar assim, nessa época já existia a questão da empresa promover incentivo para que as pessoas ficassem no emprego. Olha, é uma forma diferente de estabilidade do que a gente vê nos dias de hoje, questão de concurso público. O Fayol ele começou a defender que é o seguinte, naquela época era muito alta a rotatividade, ok? Então, por exemplo, o Taylor ele trabalhava ali com grande especialização e isso aumentou a rotatividade. E esse volume de rotatividade alto era muito comum naquela época. O que Fayol defendeu a respeito dessa estabilidade? Que a empresa ela deveria selecionar adequadamente e fazer o possível para manter o profissional mais tempo possível ali, primeiro, para reduzir rotatividade, que era um alto custo, e segundo, para que esse profissional ele tivesse condições de se especializar o máximo possível naquela tarefa. É para melhorar a eficiência. Então, essa questão de focar em eficiência era comum do Taylor com relação ao Fayol. Os dois focavam em eficiência, só que de formas diferentes, ok? Próximo princípio, o princípio da iniciativa, tem a ver com esse anterior, que é o da estabilidade. O que acontece? Quanto mais tempo as pessoas ficassem ali na função, mais elas tinham know-how, mais elas tinham conhecimento e capacidade, gabarito para opinar.
Então começou-se a dar aí ouvido aos funcionários no seguinte sentido: como a gente pode melhorar a nossa eficiência aí, ou, né, ouvindo pessoas que desempenhavam aquela tarefa já há muito tempo, que eram especialistas naquela tarefa, e então essa contribuição, a iniciativa no sentido de contribuir, de ouvir, de dar ouvidos a essas pessoas que estavam ali na função, que desempenhavam há muito tempo, para contribuir para a melhoria da eficiência, ok? Próximo princípio é o princípio do espírito de equipe, que diz respeito a esse trabalho que a gente vê hoje no sentido de formação de equipe iniciou com o Fayol. Ele dizia uma equipe coesa, harmônica, que trabalha com um objetivo em comum, como a gente viu. Essa equipe que trabalha assim, ela tem melhores resultados. Então é importante que os gestores criassem esse ambiente de espírito de equipe. Pessoal, é isso, ok? A gente está fazendo aulas mais rapidinhas para não ficar muito cansativo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato. Obrigada!